Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Coelho, sou R2 de Medicina de Família e de Comunidade em Votuporanga. E a aula de hoje é sobre síncope. Então, sobre o roteiro da aula, vamos partir pela definição, caminhar pela fisiopatologia, falar sobre classificação, etiologias, diagnóstico diferencial, como fazer a avaliação clínica desses pacientes, avaliar os exames complementares necessários, verificar algumas pistas diagnósticas, também ver sobre achados de alto risco, quando encaminhar a emergência, quando encaminhar ao especialista. Então, a definição de síncope ela é uma perda transitória da consciência ocasionada por hipoperfusão cerebral global. Então, é importante a gente verificar que essa definição ela é simples, mas tem termos aqui que são importantes, como, por exemplo, a perda transitória. Então, ela não é uma perda permanente, né, ao contrário de outras patologias. Assim, a gente consegue reduzir o leque e também pensar e excluir alguns diagnósticos diferenciais. Além de transitória, ela tem um início rápido, tem uma curta duração e uma recuperação completa e espontânea. Então, são características da síncope. Ela pode ser precedida por pródromos, geralmente náusea, sudorese, escurecimento visual, tontura. Temos o que chama-se de pré-síncope ou lipotímia, que é a perda do tônus postural, o rebaixamento do nível de consciência, não acompanhado da perda de consciência. Turbação visual, sudorese, náusea, então é um estado anterior à síncope, onde o paciente ele não perde a consciência, mas ele tem a sensação de desfalecimento. A síncope, em termos populares, é conhecida como desmaio, seria o sinônimo. É importante a gente diferenciar também de vertigem, que é a sensação de movimento rotatório do corpo ou do ambiente em relação ao seu redor. São queixas muito comuns em idosos e é importante a gente saber a diferenciação entre todas essas terminologias. Em relação à fisiopatologia, né, o estado final ele acaba culminando em uma hipoperfusão cerebral, mas isso vem de uma queda na resistência vascular periférica, né, o que acaba reduzindo a PA e também a redução do débito cardíaco. Então, assim, a redução da resistência vascular periférica, ela pode vir através de uma vasodilatação arterial, de uma insuficiência ou redução da vasoconstrição simpática, que acontece na posição supina, né? Vai ser uma alteração autonômica ou funcional. E a queda do débito cardíaco pode estar relacionada a um efeito cardioinibitório, de uma bradicardia, por exemplo, mas também pode estar relacionado a arritmias ou um retorno venoso inadequado e até mesmo doenças cardíacas estruturais, que culminam em uma redução do débito cardíaco e da perfusão cerebral, por conseguinte. Em relação à classificação da síncope, a gente tem essas três principais classificações, onde ela pode ser reflexa ou neuromediada, hipotensão ortostática ou cardíaca. A mais comum é a reflexa, né, a neuromediada, e ela pode ser subdividida em vasovagal, situacional ou hipersensibilidade do seio carotídeo. A vasovagal, ela vai estar relacionada ao reflexo, né, que a gente tem parasimpático, e ela também pode estar relacionada à questão ortostática e também às situações do nosso emocional, como por exemplo medo, dor. A situacional, ela vai estar relacionado a alguns movimentos, esforços que o paciente faz, que vão culminar numa reação parasimpática exacerbada, como, por exemplo, a micção, o vômito, a tosse, pós-esforço físico ou pós-prandial. E a hipersensibilidade do seio carotídeo vai estar relacionada a algum movimento brusco que o paciente faz na região do pescoço. Agora, falando sobre a hipotensão ortostática, né, propriamente dita, então ela vai estar relacionada com o uso de algumas medicações, principalmente antihipertensivos, vasodilatadores, bloqueadores alfa-adrenérgicos, beta-bloqueadores e diuréticos. Também pode ser ocasionada por hipovolemia, e aqui a gente pode ter causas também de perda sanguínea, né, dentro dessa categoria, e também por disfunção autonômica, como por exemplo na doença de Parkinson,
no diabetes, lesões da coluna espinhal e neuropatias autonômicas também. Agora, por fim, a causa mais preocupante, mais grave, é a cardíaca, e nela a gente pode ter doenças estruturais como a estenose aórtica, a miocardiopatia hipertrófica e síndrome coronariana. Nas bradicardias, a gente pode ter disfunção do nó sinusal, bloqueio atrioventriculares. De taquicardias, a gente pode ter as supraventriculares ou as ventriculares. E doenças de grandes vasos, como embolia pulmonar e dissecção aórtica, são todas causas cardíacas de síncope. Em relação ao diagnóstico diferencial dessa patologia, a gente tem que lembrar da definição inicial. Então, uma perda transitória de consciência pós-traumática, né, a gente não considera como síncope. A parada cardiorrespiratória, né, muitas vezes confundida de início, é um diagnóstico diferencial, né, mas na PCR o paciente não vai ter pulso, obviamente. Já nos casos onde o paciente ele tem a perda de consciência, perdão, o paciente não vai ter a perda de consciência, como, por exemplo, quedas ou doenças psiquiátricas, casos de tontura, vertigem ou até mesmo um ataque isquêmico transitório. A gente vai ver que o paciente, nesses quadros, eles vão ter outros comemorativos, né, que não a perda de consciência completa transitória. Agora, existem alguns casos onde o paciente ele tem uma perda de consciência, mas ela não é relacionada ao mecanismo fisiopatológico da síncope, ou seja, a hipoperfusão cerebral. Aqui a gente pode citar a crise convulsiva, ela é ocasionada por um outro mecanismo fisiopatológico, tem outras manifestações clínicas que diferenciam ela da síncope, como, por exemplo, os movimentos tônico-clônicos. As intoxicações exógenas agudas, como, por exemplo, pelo álcool, culminando em um quadro de coma, por exemplo, a hipoglicemia, hipóxia e hemorragia subaracnoide são casos onde a gente vai ter a perda de consciência do paciente, né, mas sem o mecanismo de hipoperfusão cerebral. A avaliação clínica desses pacientes, ela deve ser feita de maneira bem pormenorizada, a gente tem que entender bastante coisa da história. Então, a gente começa, né, é importante entender as circunstâncias do evento, então, em que posição o paciente estava quando isso se deu, então, se ele estava em ortostase prolongada, ou se isso se deu ao levantar, a atividade que o paciente estava fazendo no momento, se estava em repouso, se foi após um exercício, se foi após urinar ou autossir, e se teve algum fator predisponente, como, por exemplo, um ambiente quente, se ele estava envolto de muitas pessoas, estava com medo, dor, ou se teve, por exemplo, algum movimento brusco do pescoço. Também temos que indagar e investigar se o paciente apresentou pródromos, como os que eu falei anteriormente, náusea, sudorese, palpitações, dor torácica, aura, sintomas visuais. A gente precisa ter ideia de tudo isso. Em relação ao evento em si, tem que verificar se houve abalos musculares, isso, claro, o paciente não vai saber dizer, mas a gente tem que averiguar com algum acompanhante, quem presenciou a cena, se o paciente apresentou cianose ou palidez, e após o evento a gente precisa verificar qual foi a duração dessa perda de consciência, né, pois na síncope ela é de curta duração, se o paciente teve ou não alguma confusão ou letargia após o evento, que não é característico, né, mas sim de quadros pós-ictais, né, e se houve, né, após o evento, palpitações, incontinência urinária ou fecal. Em relação à história, ainda temos que indagar antecedentes, né, do paciente, condições clínicas, comorbidades. Então, se ele tem uma história de doença cardíaca ou neurológica, isso vai ajudar na estratificação de risco, que a gente vai falar mais para frente. A história familiar, se tem não, história de morte súbita na família, quais são as medicações que o paciente faz uso, se tem uso de álcool ou drogas, e se já teve episódios prévios. Em relação ao exame físico, temos que se atentar à presença de sopros, sinais de desidratação, presença de hipotensão postural, que é a queda da PAS maior ou igual a 20, ou da PAD maior ou igual a 10 após 3 minutos em ortostase. Temos que verificar também se há diferença de amplitude nos pulsos periféricos, né, o que pode indicar uma dissecção de aorta.
e verificar também se há desvio do ictus cardíaco, presença de B3, presença de turgência jugular e edema, que são características de uma doença cardíaca estrutural, uma cardiomegalia, combinando com insuficiência cardíaca. Em relação aos exames complementares, né, aqui a gente tem um leque muito grande de exames e eles precisam ser avaliados de maneira específica, pois não são necessários todos, mas a gente precisa julgar de acordo com o que o paciente teve, o que ele apresentou, né, a característica do evento que ele teve. Então, o exame básico, nesses casos, é o eletrocardiograma, além da avaliação clínica, ele ajuda a avaliar se nas causas cardíacas, né, se tem algum comemorativo no eletrocardiograma que fale a favor disso, e também ajuda a estimar o risco e a gravidade do evento. Outros exames que a gente pode indicar, dependendo da suspeita clínica, né, da suspeita diagnóstica, é o ecocardiograma, se a gente estiver pensando em alguma doença estrutural, o Holter, pensando em alguma taquiarritmia, bradiarritmia, teste ergométrico, se o paciente se queixar de síncope durante ou após esforço físico. O tilt test é um exame que a gente avalia para risco de síncope reflexa, né, neuromediada, onde a gente vai acabar estimulando esse evento no paciente através desse teste. E o eletroencefalograma é um exame onde a gente suspeita de causas neurológicas. Em relação às pistas diagnósticas, na síncope reflexa, a gente tem que pensar que geralmente acontece em jovens, sem doenças cardíacas, acontece após ortostase prolongada, após refeição copiosa ou até esforço físico. Geralmente acontece em locais fechados, onde há calor intenso. Geralmente os pacientes têm sintomas prodrômicos e pode estar relacionado à rotação da cabeça ou pressão no pescoço, como por exemplo nos homens ao se barbear ou apertar a gravata. Isso vai estar relacionado à hipersensibilidade do seio carotídeo. Em relação à hipotensão ortostática, geralmente vai ser durante ou após levantar-se, após longo período deitado, ou então após esforço físico intenso, após aumento de medicações hipotensoras ou vasodilatadores, então é importante indagar na história se houve mudança recente, né, na prescrição do paciente. Também pode se dar em pacientes desidratados e verificar se há presença de doença autonômica, Parkinson, né, que geralmente acontece nesses casos, e se há hipotensão ortostática ao exame físico, né, que é aquela redução da pressão arterial em pelo menos 3 minutos de ortostase. Em relação à causa cardíaca, geralmente ela é durante o esforço ou deitado, também pode acontecer. Ela geralmente é antecedida ou sucedida de palpitações, né, alterações do ritmo cardíaco. Geralmente o paciente vai ter uma história familiar de morte súbita, ou então a presença de doença cardíaca estrutural, pode vir acompanhada de alterações eletrocardiográficas, e no exame físico pode ter presença de sopro, de estenose aórtica ou diferença de pulsos radiais. Em relação a achados de alto risco, a gente precisa verificar se o paciente apresenta esses achados, porque vai ser importante para a nossa propedêutica. Então, se o paciente tem uma síncope durante esforço físico, né, isso é um achado de alto risco. Síncope em posição supina, também. Se essa síncope ela é precedida de palpitações ou dor torácica, é um outro fator de risco. Se ela é do tipo desliga-liga, né, onde esse termo desliga-liga é porque o paciente ele não vai ter sintomas prodrômicos, né, ele não vai ter nenhum mecanismo de autoproteção. Então, fala mais a favor de ser um caso de alto risco. Se o paciente também tem história familiar de morte súbita, e se o paciente teve um trauma relacionado ao evento de síncope, como por exemplo uma TCE ou fraturas, né, o que corrobora do paciente não ter tido um mecanismo de autoproteção. Porque nesses achados de alto risco, a gente tem que pensar que a gente está pensando nas causas cardíacas, que são as causas preocupantes. Então, que vão requerer um acompanhamento mais pormenorizado, né, uma investigação mais aprofundada. Então, se o paciente apresentou esses eventos, fratura, teve um TCE, foi do tipo desliga-liga, tem história familiar, cardíaca, ou pessoal, ou se sentiu palpitações, dor torácica, são todos achados de alto risco
inclusive os antecedentes pessoais de doença coronariana, insuficiência cardíaca ou doença cardíaca estrutural. No eletrocardiograma, a gente também tem achados de alto risco, como, por exemplo, uma taquicardia ventricular não sustentada, bloqueios de ramo, bradicardia, onda delta, que vai significar uma pré-excitação, um intervalo QT longo ou curto, síndrome de Brugada e cardiomiopatia arritmogênica do VD. Aqui eu trouxe um fluxograma, né, do manejo inicial desse paciente. Então, a gente vai fazer a avaliação inicial, né, toda aquela investigação clínica, né, na conversa com o paciente. Vamos fazer o exame físico, atentar às alterações mais pertinentes e também solicitar um eletrocardiograma. Após isso, se a gente tiver um diagnóstico já provável, a gente vai tratar conforme causa específica. Se o diagnóstico for incerto, o que é a maioria dos casos, a gente vai partir para a estratificação de risco. E a estratificação de risco, a gente pode ter paciente de alto risco de eventos graves. Esse paciente, a gente vai prosseguir com a investigação e vamos encaminhar o especialista. O paciente de baixo risco, porém com eventos recorrentes, precisa também de investigação, né, de prosseguir com essa investigação e encaminhar o especialista. Já o paciente de baixo risco, ou então com eventos raros, a gente não tem necessidade de investigação adicional, temos que tranquilizar e explicar o quadro clínico do paciente e medidas para a gente prevenir esses eventos futuros. Então, quando a gente vai encaminhar o paciente para a emergência, pensando que a gente está na atenção primária à saúde, né? A gente vai encaminhar o paciente quando houver sinais de hipoperfusão, quando houver sinais de congestão pulmonar, dor torácica ou suspeita de síndrome coronariana aguda, fibrilação atrial de início recente e alterações de alto risco no eletro. Então, esses são os fatores, são os sinais que a gente vai encaminhar o paciente para uma avaliação de emergência. Quem sabe para ser internado para prosseguir a investigação o quanto antes. E nós vamos encaminhar o especialista, né, geralmente o cardiologista aqui, depois estamos pensando em causas cardíacas, o paciente com síncope, né, com suspeita de origem cardíaca, que tenham alterações no eletro, que já tem alguma doença cardíaca conhecida ou tem história familiar de morte súbita, e também síncope de origem indeterminada. Em relação ao tratamento, a gente precisa orientar o paciente a evitar gatilhos situacionais, então aquelas condições que a gente falou, de aglomerações, medo, dor, a gente precisa orientar o paciente de que nessas situações ele vai correr um risco aumentado de ter o evento. Então a gente precisa também, a partir disso, orientar e ensinar manobras de contrapressão isométricas, né, como por exemplo, o paciente sentiu algum pródromo, a gente orientar ele a deitar, elevar os membros inferiores ou agachar, fazer um cruzamento de pernas. Tudo isso ajuda para que haja uma estabilização da pressão arterial e que não haja evolução para uma hipoperfusão cerebral, evitando dessa forma o evento sincopal. É interessante também manter a hidratação e a adequada ingesta de sal. Então, quando não houver contraindicação, a gente deve orientar que o paciente faça uma ingesta adequada de sal. Também temos que fazer um ajuste de medicações hipotensoras. Muitas vezes a gente consegue reduzir medicações que estão em excesso, né? O que vai ajudar o paciente. O tilt training é uma metodologia que a gente pode estar ensinando também para o paciente, né, que é orientar ele a fazer um ortostatismo com os pés 15 centímetros afastados da parede, 30 minutos por dia, por cerca de 30 dias. Isso vai condicionar o paciente, né, o sistema autonômico dele, para reagir de maneira melhor quando ele estiver em ortostase, né. Em alguns casos, podemos também orientar, indicar o uso de meia elástica, para melhorar o retorno venoso, né, nos casos de deficiência, e, né, na minoria dos casos, né, nos casos refratários, podemos lançar mão de medicações também, como a midrodrina e a fludrocortisona. Então, esse tratamento que eu falei até agora, né, ele é um tratamento mais direcionado para as causas não cardíacas, né, como, por exemplo, a neuromediada, reflexa e a ortostática.
pois as causas cardíacas elas vão precisar, como são de alto risco, vão precisar de um acompanhamento intensivo, especializado. Em muitos casos, o paciente vai precisar de um implante de marca-passo, um CDI. Então, isso vai ficar a cargo do especialista para estar verificando essa situação após uma avaliação pormenorizada. Em relação às conclusões dessa aula, gostaria de estar deixando então que a maioria das síncopes elas são de causa reflexa, e a gente precisa estar preparado para avaliar esses pacientes, saber como manejar, como direcionar esses pacientes na rede, avaliando aqueles pacientes que eles são de baixo risco e eles não precisariam de uma investigação ou demandariam uma intervenção mais simplificada através de mudança de medicação, orientação em relação ao estilo de vida. Daqueles pacientes mais graves, né, que têm fatores de risco, de alto risco, e que precisam de uma investigação e de uma avaliação especializada. Temos que procurar, então, as pistas, né, que vão direcionar ao mecanismo que está causando a síncope em cada paciente. O eletro ele é fundamental para a avaliação das causas cardíacas. Temos que estratificar o risco sempre e, na suspeita de síncope cardíaca, sempre encaminhar ao especialista. Aqui são as referências utilizadas nessa aula. Gostaria de agradecer e até a próxima.